Paz do Senhor a todos. Dando continuidade, mais uma vez, mais um dia de leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Oséias, capítulo 3, 2 Samuel, capítulo 23, e depois lá no Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o 31. E vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Grande Deus e Pai, te agradecemos, ó Senhor, por todas as coisas que nos tem dado, por todas as bênçãos recebidas pela nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, por cada instante que temos vivido diante de Ti, por cada momento que sabemos que Tu nos tem guiado, tem nos dirigido, tem nos apoiado em todos os trabalhos, em todos os nossos afazeres do dia a dia. Graças dou a Ti, Jesus, porque Tu és Rei poderoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus galardoador, um Deus perdoador, um Deus maravilhoso, Pai. E queremos te agradecer, ó Pai, agora por esta semana que se inicia, que Tu estejas abençoando as vidas, Senhor, que estarão participando dessa leitura diária. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estarão lendo a Tua palavra juntamente conosco ou que estarão apenas ouvindo. Derrama do Teu poder sobre elas, fala aos corações, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja dirigindo essas vidas, ó Pai, para o caminho correto, para o caminho da salvação, Pai. Eu te agradeço, te louvo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos lá ler o livro de Oséias, capítulo 3. Oséias é um livro pequeno, né? Rápido, fácil de ler, sem muita complicação. A reconciliação de Oséias com a sua mulher. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Amém. Capítulo bem curtinho, né? Que trata da reconciliação de Deus, né, com o seu povo, embora seja adúltero e tudo mais. Agora vamos lá para o livro do 2 Samuel, vamos ler o capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora, como espinhos que não se juntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jazebão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens e numa mesma batalha e os derrotou. Depois dele, Eleazar, filho de Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele se manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harar,
Os filisteus reuniam-se em Ilei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi numa caverna de Adulão, enquanto um grupo filisteu acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-lo. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia enfrentou-o com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os 3 grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Harode, Relés de Pelete, Ira, filho de Iquis de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Russate, Zalmon de Aui, Maharai de Netofate, Heled, filho de Baaná de Netofate, Itaí, filho de Rebai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Hidai dos riachos de Gaás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jacém de Jonatas, filho de Simá de Harar, Aião, filho de Sarai de Harar, Elifelete, filho de Asbai de Macaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Ezraí de Carmelo, Paaraí de Arabe, Ilgal, filho de Natã de Zobá, o filho de Hagri, Zeleque de Amon, Naaraí de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e Oitita Urias. Foram ao todo 37. Amém. Para estar nessa galeria aqui, precisava ser bom mesmo. Livro de Marcos. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Vamos ler Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o 31. A questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus e as crianças.
Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tinha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. Glória a Deus pelas palavras maravilhosas e pelo ensino. E nos despedimos aqui hoje, pedindo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.